vamos à nossa agenda, né? O que é que a gente vai discutir hoje? Bom, a parte da introdução à segurança do trabalho é importante porque, né, todo e qualquer aluno, quando ele não sabe o que é a segurança do trabalho, fica difícil compreender. Às vezes até assusta, de tanta informação, de tanta legislação, né, que é preciso para que a gente possa ser um profissional nesta área. Então nós estaremos hoje, né, discutindo aqui a evolução histórica da segurança do trabalho. Como tudo isso começou, né, a partir de quê, como é que está até hoje a segurança do trabalho, quais foram os avanços que nós tivemos como profissionais, os ganhos reais como trabalhadores que, né, teve ao longo desse tempo em relação justamente a essa campanha prevencionista, principalmente por existir, né, uma imposição legal. Imposição legal essa hoje que está já sendo compreendida pelas empresas, não como só uma obrigatoriedade, né, mas também como um imperativo técnico, ou seja, uma necessidade. Nós vamos também estar falando sobre o conceito de saúde do trabalhador, que vem a ser, né, saúde do trabalhador, qual é a área que a saúde do trabalhador ela chega a abranger dentro do aspecto de segurança do trabalho. E como é que o próprio trabalhador ele pode participar dos programas, das campanhas voltadas à segurança, higiene e medicina do trabalho. O conceito de segurança do trabalho, é importante que vocês, né, tomem nota desse conceito, não se preocupem em estar escrevendo agora, isso está na apostila, bem detalhado, né, procurem sempre estudar. E se é alguma coisa que a gente tem que decorar em relação à segurança, são esses dois conceitos. Mas que no futuro, vocês, quando já, né, se formarem profissionais, vocês poderão aí traçar o próprio conceito desta área, porque não existe um único conceito, aquele que seria o mais correto. E também o conceito de riscos ocupacionais. Riscos ocupacionais é um conceito assim muito amplo. É a esfera da saúde ocupacional como um todo. A gente vai ver que existe aí uma subdivisão de riscos operacionais, riscos ambientais, né, a questão de risco, de perigo, os adicionais que são pagos aos trabalhadores que estão expostos a atividades, quer sejam insalubres, quer sejam perigosas. Tudo isso a gente vai ver dentro do conceito de riscos ocupacionais essa noite. Vamos lá, não é? Nós temos aqui, ó, desde a antiguidade, o trabalho já era visto como um fator gerador e modificador das condições de viver, adoecer e morrer dos homens. Bernardino Ramazzini, De Morbis Artificum Diatriba. Ou seja, né, quando a gente traduz do latim, a doença dos trabalhadores. Bernardino Ramazzini, ele procurou, Rosélio, abre aqui para mim, por favor. Ele procurou dentro das empresas, na época, quando o trabalho ele era de uma forma manual, não é? Saber ter, dentre outras preocupações, o que acometia os trabalhadores expostos a determinados riscos. Mas bem antes de Bernardino Ramazzini, a gente vai ver isso já na parte da evolução histórica, já no ano de 1700, bem antes mesmo, né, antes de Cristo, Aristóteles, vocês estão acompanhando aí, né, pelo slide, a figura de Aristóteles, ele já se preocupava em ter dentro dos trabalhadores, né, com minas, a questão dos riscos. As minas, né, de carvão, as pessoas que trabalham em área, não é, subterrânea. Hoje a gente ainda tem essas atividades, mas Aristóteles, naquela época, ele já procurava, né, dentro dos trabalhadores que estavam expostos às minas de carvão, ver a relação entre, não é, as doenças que esses trabalhadores eram acometidos. Da mesma forma, o Plínio, não é, o Hipócrates,
revelou as doenças, né, a origem das doenças dos trabalhadores nas minas de estanho. E dando um pulo bem maior, né, a gente avançando mais aí em relação não digo aos tempos atuais, mas já chegando aí próximo, né, ao ano em que nós estamos hoje, vamos verificar em relação à evolução de Bernardino Ramazzini. E esses trabalhadores estavam expostos a situações que não eram controladas. Com isso, doenças surgiram e pessoas ficavam sem poder trabalhar. Para o empregador, ter um profissional doente não é bom. Para as empresas, o profissional precisa o quê, né? Ele precisa estar saudável, precisa produzir. Então, Aristóteles, Plínio, Hipócrates já via isso, né? E Bernardino Ramazzini, ele já também listou. Tanto é que Bernardino Ramazzini ele é considerado o pai da medicina do trabalho. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Com o advento da Revolução Industrial, a gente tem aí uma imagem, né, até do próprio Charles Chaplin, daqui a pouquinho a gente vai ver um vídeo, ele sendo engolido pelas engrenagens das máquinas. Na Revolução Industrial, né, o trabalho artesanal, onde o homem era detentor de todo o processo, começa a dar lugar a um processo industrial com profundas modificações sociais. Ou seja, o que foi que aconteceu nesta época, né? A população que era mais voltada ao campo começa a ir para a cidade e começa a ocorrer aí um grande, né, número de pessoas dentro de áreas que não estavam preparadas para receber esse quantitativo de profissional. Então, a preocupação com a força de trabalho e com as perdas econômicas suscitou a intervenção dos governos dentro das fábricas. Por quê? Eu precisava ter trabalhadores saudáveis, eu precisava ter pessoas, né, que procurassem, dentro do seu ambiente de trabalho, produzir, mas produzir com saúde. Mas como produzir com saúde se não tinha ainda uma lei, não é, que colocasse em ordem tudo isso? Eu tinha dentro das indústrias máquinas que passaram a aumentar o ritmo de trabalho. Eu tinha dentro das indústrias ritmos que ultrapassavam aquele meu limite que eu estava acostumado no processo artesanal. E aí, máquinas que mutilavam, que esmagavam, né, que matavam trabalhadores, como ainda hoje ainda existe isso. Mesmo que haja toda uma legislação voltada para a proteção a partir do momento em que o produto sai da indústria e vai ser instalado em uma outra indústria de transformação, mesmo assim, né, muitos trabalhadores ainda são vitimados por acidentes do trabalho, acidentes graves, gerando muitas vezes, né, levando muitas vezes ao óbito.